seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós destacamos um livro que vai viajar um pouquinho através da história e resgatar para todos nós a trajetória de Jesus, esse nosso mestre, modelo e guia, na sua jornada aqui pelo nosso planeta Terra. Nós temos a alegria de receber hoje, mais uma vez, João Berbel, que nos traz o livro Evangelho dos Anjos. É um livro que tem como subtítulo Um Novo Rei para uma Nova Terra. João, é um prazer, né, ter você aqui de novo. É uma alegria sempre estar com você, João. Eu acho que é uma coisa, é uma energia boa, viu, João? Para nós é um prazer muito grande, né? Como é um carinho muito grande. A gente, quando vem aqui, nosso coração dispara de alegria, de amor. Muito Saber bom. que nós, mais uma vez, estamos aqui dando uma pequena da nossa contribuição, né? Pequena não, João, muito grande a contribuição. Não é João. muito grande, não é pequena. É, né? Você é humilde. Nós precisamos aprender muito, filha. Não sou humilde, não. João, esse livro é um livro que traz algumas revelações importantes para todos nós, porque, e ao mesmo tempo, um assunto extraordinário, porque fala de Jesus, né? Isso. Quando fala de Jesus é uma coisa muito boa. Uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. Sim, mas ao mesmo tempo é um tema assim que toca o nosso coração, é agradável de ler, é importante para a gente saber. E esse é o primeiro de uma série de livros, é isso. E vem como intermediação de João Berbel. A gente não vem, desta vez não vem com espírito, ditado pelo espírito, tal, psicofonia, né? psicografia, tal, essas Isso. coisas, né? Explica isso para nós, João. Eu vou explicar primeiro por que o livro. Certo. Zilda, nós escrevemos o primeiro livro de dissertação de Mateus, o Evangelho de Mateus, depois o Evangelho de João e depois o Evangelho de Marcos. Depois nós escrevemos o Ato dos Apóstolos, Apocalipse e o Amangerdom. E nós escrevemos também o Fim do Mundo, Começo de Tudo, né? Foi uma série que nós escrevemos. Depois, no 100º livro nosso, nós escrevemos o Evangelho de Ingrid, né? Que traz uma história da rainha da Pérsia que encontra Jesus quando era criança, né? Então eu achei que tinha cercado alguma coisa sobre isso aí. Depois nós escrevemos o Evangelho de Darúbio, né? E o Evangelho de Darúbio traz naquela reencarnação que Darúbio era primo de Jesus, né? Isso mesmo. Primo de Jesus, e na sua última reencarnação foi o Padre Pio. Então quando nós escrevemos aquela série, que foi em 5 livros, né? E o último foi o Evangelho de Darúbio, que nós perguntamos ao mentor que estava escrevendo aquele livro, numa das últimas reencarnações. Para nossa surpresa muito grande, ele dizia que era o Padre Pio. E depois, nós pegar a biografia do Padre Pio, soube que ele foi preso 8 anos pela Igreja Católica, né? E que não se defendia de forma nenhuma, porque se todas as dores que ele sofria no mundo, não eram nem um pouquinho as dores que Jesus sentia. E ele também tinha aquele buraco na mão, né? Aquela estigmativa de Jesus nas mãos, a chaga de Jesus nas mãos, né? E ele também era médico de cura. E nós depois entendeu por que o Evangelho de Darúbio. Então, aí, Zilda, eu achei que tinha fechado tudo. Você não precisa falar mais nada de Jesus. Certo. O que podia fazer já se foi feito. E um belo dia, eu estou sentado na minha cama, depois do trabalho, fazendo a minha oração, já de madrugadinha, de repente aparece aquela luz. Era uma luz tão grande que, de repente, eu perdi o chão que estava debaixo de mim. E eu não conseguia ver que espírito que era, quem que era que estava ali, mas era aquela luz. A única coisa que eu captei, ele falou assim, nós vamos fazer o livro, Um Novo Rei para uma Nova Terra. E vai ser titulado como o Evangelho dos Anjos. E não consegui, na minha vibração pouca, diante do espírito de uma grandiosidade que lá, eu perdi o chão, perdi tudo. Certo. Aí eu chamei o doutor Alonso. Doutor Alonso, quem é esse irmão? Ele disse, João, quem é para você não se importa. O importa é que eles vão fazer. É o conteúdo que ele vai te trazer, né, João? Eu falei assim, mas doutor Alonso, eles deveriam arrumar um advogado, um professor, um médico, sei lá, alguém que tenha uma faculdade, um jornalista, sei lá, que possa ajudar eles melhores com essas palavras, possa chegar melhor a quem vai ler. Ele diz, não, João, você foi o escolhido. Eu senti aquele peso da responsabilidade na mão, porque você vai ver, ninguém arriscou escrever de Jesus, igual nós escrevemos no Evangelho de Darúbio, no Evangelho de Ingrid. Eu já senti um medo, porque passa para dentro de nós aquele medo, né?
Aí aquele medo, aquela falta daquela confiança. Gente, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos mudar uma história. Nós vamos trazer coisas que ninguém trouxe. Nós vamos trazer coisas que vai mexer com a humanidade inteira. Olha, como que nós vamos fazer? Então você fica, mas na hora que nós entramos, que nós encerramos o último livro nosso, que entrou o espírito do pregador, né? Que ele entrou, ele e o espírito do Henrique. Ele falou assim, agora nós vamos mudar todo o padrão vibratório, que o nosso trabalho agora vai ser diferenciado. O nosso médio passa a ser energizado da agora para frente. Para que você tenha ideia, passei 6 meses. Quando eu dormia muito, é 1h20 que eu marquei no relógio. Nossa. Várias noites eu não conseguia dormir de jeito nenhum. E não sentia sono e não sentia cansaço. Porque estava sendo visitado por aquela espiritualidade que estava me dando sustentação de não entrar muita coisa nossa naqueles livros. Certo. Né? E nós escrevemos aí este livro, o Evangelho dos Anjos. Por isso que você vai ver lá, intermediação de João Berbel. Não psicofonia, não psicografia, não nada, nem o espírito, nem nada. Porque foi em casa dessa espiritualidade protetora. Então o trabalho é deles, não meu. Só pude, porque tinha que escrever algum nome na terra e nós encontramos melhor lá, intermediação de João Berbel. Porque veio através de você mesmo a história, né, João? Agora, então, esse livro traz para nós, então, como a gente já começou a falar, a trajetória de Jesus aqui na Terra. A gente pode dizer que é a verdadeira história, é isso, João? Isso, veja bem. O que acontece? Bem, toda a preparação, né? Aquele momento que se une uma assembleia angelical, né? Uma celestial, uma assembleia celestial lá dos anjos, né? Que eles mostram preocupação com as pessoas da terra, né? O homem não se respeitava, era força, era olho por olho e dente por dente. Isso mesmo. Você veja bem que os espíritos não chamavam Jesus, Jesus, chamavam ele de Senhor. Senhor, mas o Senhor vai na terra. Eles vão te crucificar igual crucificam os outros profetas. E Jesus responde, apenas um corpo. É mais um corpo para a terra faminta. Exatamente. João, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando do Evangelho dos Anjos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro O Evangelho dos Anjos, que é uma história maravilhosa, trajetória de Jesus aqui no nosso planeta Terra. É o início da história. Estamos conversando com João Berbel. Mas antes de nós retomarmos essa história, a gente gostaria de convidá-lo a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Quantas pessoas que não têm acesso a essa informação, a essa doutrina que consola, que orienta, que esclarece, a esses convidados que nos trazem o seu conhecimento, enfim, a sua experiência. E é esse trabalho que a Rede Mundo Maior quer melhorar, quer qualificar ainda mais para que essas pessoas tenham acesso a essa informação. E você pode ser um divulgador associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. E torne-se assim um divulgador da doutrina dos espíritos e colabore para a transformação do nosso planeta. Nós agradecemos, a Fundação Espírita André Luiz agradece de imediato a sua colaboração. Bom, João, vamos falar desse livro extraordinário, essa história que, quando fala de Jesus, eu adoro. Tudo que fala de Jesus, eu me encanto e eu quero saber e quero ler, né? Então, essa preparação que é fabulosa. Anjos que foram destinados a preparar o ambiente para ele chegar, não é isso, João? Você vê que ele anuncia ali 4 anjos, né? Isso. O anjo Ismael, Miguel, Gabriel e Rafael. Né? São os 4 anjos, né? Você vê que cada um deles cuidava de um setor, né? De tirar aqueles espíritos obsessores, aqueles espíritos que não queria que a terra, né? Você veja bem que eles deixam bem claro ali, eles falam bem claro, o sacerdote só quer viver de ouro, de riqueza, não quer ajudar mais as pessoas da terra, e Jesus disse, nós vamos para reverter essa situação. Eles estão esperando um rei, né? Vai vir um mendigo. Olha, é impressionante, né, João? Porque aquela época, você fala, aquela época eles ainda não tinham um certo conhecimento, mas hoje ainda
existe esse conceito, né, João, de que os grandes reis ou os grandes trabalhadores, aqueles que vão fazer alguma coisa extraordinária pela humanidade, têm que ser reis ricos, né? E não é assim, né, João? E hoje nós estamos aí, a vida tem nos mostrado aí, né? São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Eurípides Bossanufo, esses grandes espíritos iluminados, vêm no quê? No seio da pobreza. E nós, para chegar perto desse espírito, vamos ter que reencarnar muito nessa terra. Verdade. Vamos ter que sofrer aqui muito para chegar um dia pertinho desses espíritos iluminados. E Jesus não podia ser diferente. Jesus veio no meio das prostitutas, no meio dos ladrões, não ensinando a se prostituir e nem os ladrões roubar. Ele veio ensinando este evangelho. Ora, os doentes que precisam de médico, né? É os doentes que precisam de remédio. E Jesus era um remédio de tudo. E não tinha como ele passar para nós essa eterna codificação de amor, porque se você verificar, a terra, e antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus era outra. Sabe. E Jesus foi tão perseguido aí que tiveram mais de 60 evangelhos apócrifos, né? Você vê que todos eles foram destruídos. Muitas coisas que escrevia sobre Jesus era destruída. Eles não deixavam de jeito de chegar. Por quê? Para seguir aquele mesmo potencial das grandes fortunas, dos grandes dinheiros, dos grandes... E nós vamos ver neste livro que Jesus já vem falando todo sobre isso aí, que ai daquele que em nome dele se enriquecer, né? Então eu já costumo, né? E teve um amigo meu, eu ri porque teve um amigo meu, falou, você é o meu mestre, porque eu sou mestre aqui, eu sou um João Bebê, eu sou um João Ninguém. Não, você é um mestre mesmo, você é o meu pastor. Você vai para São Paulo de chinelo no pé, vestido de camisa, para pregar aquele homem que veio no meio dos pobres. Então, por isso que você é desse jeito. Você não tem nada disso, eu estou muito longe desse pessoal todo. Mas se nós realmente vermos, vai ver nessa história, que Jesus realmente foi o governador não só da nossa terra, do nosso sistema solar, porque era o espírito mais evoluído do nosso sistema solar. Você vai ver bem que esses espíritos, que são esses anjos, que nunca reencarnou na Terra e que tinha já um conhecimento de outros mundos, né? Eles nunca reencarnaram na Terra, como eles receberam Jesus como o Senhor deles. Ora, se Jesus era o Senhor dos anjos, agora nós vamos entender a grandeza de evolução desse espírito. Que vestiu a roupar da carne e veio sobre nós. A realeza de Jesus era outra, né, João? Não é a da riqueza material, mas a da riqueza espiritual, da moralidade, né? Do bem, Exilda, do amor. Exilda era o homem mais rico do mundo. Pois é. Ele tinha a terra aos seus pés e não tinha uma pedra onde inclinar a sua cabeça. Verdade. É interessante porque o livro começa falando, né, de Zacarias, falando dos filhos de Zacarias, que são espíritos também que a história não cita, né? Por exemplo, Benedites, eles não citam, e é um espírito que trabalhou em favor, né, dessa preparação de Jesus junto aos romanos, né? Fala de Joana, fala de como que foi essa união de Maria e José. Fala aí um pouquinho para nós. Veja bem, tem vários personagens, eu não me lembro agora, minha memória é péssima, mas você vê no começo do livro, eu não lembro do personagem que pregava numa sinagoga. Ele já pregava a chegada de Jesus, onde Barnabé era amigo dele. Barnabé e Osnã. Isso, você lembrou, Osnã. Era amigo deles, era muito amigo Osnã e Barnabé, né? E Barnabé naquela vontade de se vencer na vida. Você não vai ficar nessa miséria aqui mais não, eu vou para Damasco, né? Isso mesmo. E você vai ver que ele recebia do plano espiritual, através da mediunidade, aquelas informações. Eu já falava, não adianta ele esperar um rei rico, vai vir um rei pobre. Simeão também era. Simeão também que era um médium que também falava, né, João? Simeão é que recebia, né? Isso, não era um amigo também. Era um amigo dele, os amigos que viviam ali. Isso. Simeão que recebia, que era o pastor, né? Isso mesmo. Que era ali o sacerdote daquela região da Galileia toda ali. Então ele que pregava, ele era responsável, tinha um conhecimento muito grande. E velhinho, ele queria receber Jesus, portanto que Jesus aparece para ele. Ele pregava tudo, que vinha um rei, e de repente Jesus aparece para ele antes de morrer. E aí ele fala, aí onde que ele fala? O príncipe deste mundo, o Cordeiro Divino, ele não vai vir com dinheiro, ele vai vir pobre, e vai ser o Senhor de todas as nações dobrarão de joelho diante dele, né? Você vê bem que Jesus já aparecia na terra, já vinha na terra, e antes de estar na terra,
para poder preparar o caminho para ele passar. E é difícil a gente aceitar essa situação, né, da humildade como você humilde de condição financeira, mas grande de condição moral, né, João? Vê bem a evolução de Jesus, né? O encontro dele com João Batista espiritualmente, né? Eles encontravam Jesus e João Batista, porque lá no plano espiritual, naquela reunião dos anjos lá, ele fala: Elias, você vai na terra e vai ser chamada de João, você vai ser o Batista. Muito bom, nós já voltamos falando sobre esse assunto muito interessante. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta, estamos conversando com João Berbel sobre o livro Evangelho dos Anjos. Bom, João, como a gente falou no começo, esse livro tem umas informações preciosas, que eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas. Eu acho que vai ser bom esse livro para os cursos de doutrina espírita. Quando fala de Jesus, as pessoas têm curiosidade de saber de Jesus, da vida dele, enfim, como foi, o que aconteceu. E você começa esse livro bem do comecinho lá, né, da união de José e Maria, quem era Joana, quem eram os pais de Maria, enfim. Você faz conta a história direitinho, que é extraordinário, você vai descobrindo detalhes da história. E um ponto interessante, que eu acho que esse vai ser um ponto que as pessoas vão ler e reler esse trecho, é quando fala do corpo de Jesus, porque é uma dúvida tremenda essa. O que aconteceu com Jesus? Por que o corpo sumiu, né, João? Veja bem, já começa um mistério no nascimento de Jesus, né? Isso mesmo. Realmente, se nós pegássemos o DNA de José e de Maria, nós íamos ver ali que realmente José era pai de Jesus. É outro ponto também era um importante. ponto que muito discutido também pela ciência, por tudo. Como? Se o homem não teve relação, como é que se engravidou? José poderia estar muito próximo de Maria ali, fazer o transporte de esperma, né? Como nós já vimos no passado, vários transportes mediúnicos de vários setores e fatores que nós vimos dentro da doutrina espírita, que foi famoso para o mundo todo, né? Naquele momento, os espíritos também utilizaram daquela forma para fecundar Maria. E realmente Maria fecundou de José. Ela era filho de José, né? E na morte de Jesus também gira. Como é que Jesus apareceu? Será que eles abriram aquela tumba? Será que eles roubaram o corpo de Jesus? Se nós olharmos no passado, nós buscarmos lá em Elias, nós vamos ver lá nas escrituras sagradas também que o corpo de Elias desapareceu, né? Nós vamos ver lá quando o Elias desafia Jezebel, não é isso? Ele desafia Jezebel, faz descer o fogo do céu para queimar os novilhos ali, né? Que estavam no fogo passar ali, que o fogo desce dos céus. Ele ordena naquele momento que os discípulos, né? Que aqueles discípulos de Jezebel, cortado, degolado, cortado a cabeça, né? E sempre eu pensava comigo, por que cortar a cabeça de João Batista, né? E nós sabíamos que toda a encarnação de João Batista reclamava por justiça. Ele debatia o adultério, né? E quando ele desperta no plano espiritual, ele vai ver que realmente a mãe dele fala para ele, vai falar nesse livro também, que a mãe dele, que ele encontra com Isabel no plano espiritual: meu filho, você não clamava por justiça, a justiça foi feita, você degolou os sacerdotes e hoje você perdeu sua cabeça. E esse mesmo Elias, quando ele desafia que todo o exército vai prender ele foge, vai fugindo por um monte de tempo, então ele foge, o exército vê ele, né? E sabe que vai prender ele, então ele deita numa árvore, lá na sombra de uma árvore, e desencarna ali. Na hora que vai chegar, o corpo dele desintegra. Ele usa uma energia ali, o corpo dele some, desaparece. Porque são espíritos que sabem manipular as leis, né? Jesus, quando na Terra, a primeira vez que ele se apresentou na sinagoga como Messias, não nos evangelhos atuais, né? Que ele apresenta na Galileia ali, como que fala que vinha o Messias na Terra. Isso. Uma profecia, se não me engano, de Davi, E aí, João? E aí? Da profecia de Davi, acho que é Davi Esse agora eu também não sei. Eu não me lembro o autor de uma dessas profecias, mas ele lê na Escritura Sagrada lá, e nessa aí fala que realmente vinha o Messias na Terra.
Messias, para que se possa entender na linguagem hebraica na época, era um rei, né? Que era um rei. Então Jesus fala, as profecias acabou de cumprir. Ou então falou, eu sou o Messias, eu sou o rei que o mundo espera. Aí os homens, quem? Você é o filho de José, do carpinteiro, como é que você vai ser um rei? Imediatamente pegaram ele para jogar num buraco, num desfiladeiro, lá num abismo lá. E o que ele fez? Ele desapareceu do meio daquele povo, né? Num processo normal, natural. E de repente apareceu em outro lugar, bem mais longe. O Espírito, com a grandeza daquela ali, manipulava todos os fluidos. Ora, Jesus transformava as águas em vinho. Pois é. Andava sobre as águas. Andava sobre as águas, né? Nesse negócio de andar sobre as águas, né? É uma coisa muito complicada, né? E um dia eu achava que eu sabia tudo, né? Então me deu um mal-estar, um aperto no coração, a coisa. Eu achei que eu estava desencarnando. Eu fui pro meu quarto, falei que tem educação para morrer, né? E ali no quarto eu peguei e fiquei quietinho. Aí me tiraram do corpo, acabou, sumindo daquelas nuvens, olhava minha casa, oh, que recompensa, meu Deus, tá desencarnando. E de repente acabou tudo, voltei pro corpo. E passou um tempo e nós começamos a fazer um trabalho de materialização. Começamos a materializar as luzinhas, as coisinhas ali e tal. Aí o Galileu veio, eu falei pro Galileu, ô Galileu, graças, vocês estão me preparando, né, para o desencarne. Ele disse, não, João, você vai lá de viver. Eu falei assim, não, vocês podem falar para mim, eu já posso conversar com um médico, posso conversar com um físico, conheço todas essas leis aí que vocês passam para mim, eu não sou muito bobo, que vocês vão passando nos livros, eu vou aprendendo também. Ele falou assim, ah, é? O que você sabe da matéria escura? Eu pergunto para você, o que você sabe da matéria escura? Eu não sei nada, João. Eu também não sei nada, a mesma coisa. Ele falou assim, pois é, João, o dia que você aprender a dominar, né, a matéria escura, ele falou assim, não, realmente o universo é reconstituído de 80% dessa matéria escura. Imagina você, não é que o escuro seja matéria escura, não é nada disso. Imagina você dentro de um quarto, paga toda a luz escuro e põe uma moedinha em algum canto e você vai ter que achar aquela moedinha, certo? Se fosse Jesus, ele achava. Certo. Então Jesus podia caminhar sobre as águas. Ele falou para mim, se você fazer isso, nesse dia você pode andar sobre as águas. Então você vê bem como é que era a evolução de Jesus. Nós estamos falando isso para que possa entender. Ele transformava as águas em vinho. Ele dominava todos os fatores da natureza. Agora um espírito como Jesus, com potencial desse, não era capaz de desintegrar o corpo dele? Verdade. Então, nós vamos olhar o poder que aquele mestre da luz tinha nas mãos. Porque realmente era um espírito muito evoluído, era o mais evoluído do sistema solar. Então, desintegrar o corpo dele era uma coisa mínima que ele podia fazer. Até para que não usassem para coisas equivocadas, né? Para coisas erradas. Portanto, que você veja bem, você vai ver bem lá, que Maria de Madalena aparece perto, Maria de Magdala aparece perto dele, né? Certo? Não me toques, porque eu não acendi o pai ainda. Quer dizer que ele não tinha no plano espiritual, ele nem estava como se fosse um desdobramento do corpo. Muito bom, João. Eu acho que nós tínhamos muito para falar, mas o nosso tempo é curto, né? Então a gente só tem a agradecer a sua participação, João. Nós falamos hoje do livro Evangelho dos Anjos e conversamos com João Berbel. Se você tiver alguma sugestão, escreva para a gente, repensar@redemundomaior.com.br. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.